E aí, galerinha, voltando aqui com a continuação, né, do nosso último vídeo, agora as características morfológicas dos dois biomas, tá? Tanto do bioma da Caatinga quanto do bioma do Cerrado, que na verdade recebem o mesmo nome do domínio morfoclimático, perfeito? Então, lembrando que o relevo, ele não faz parte do bioma, mas ele faz parte do domínio. Por quê? Porque o bioma é a parte viva sobre este relevo, tá bom? Então tá, de novo, pegando aqui aonde a Caatinga está. Ela tá aqui, Sidney. Só que o Nordeste, eu quero chamar a atenção isso aqui, ó, o Nordeste é muito grande, tá vendo? O Nordeste, ele tem o litoral das mangues e restingas, dos mangues e restingas. Nós temos a Mata Atlântica, tanto que é muito comum esses dois serem unidos numa área chamada de Zona da Mata. Nós temos o Agreste, como eu disse a vocês, uma área de transição. Nós temos o Sertão e nós temos a Mata de Cocais. Olha que tanto de Nordeste nós temos. Então imagina, se eu fizer um percurso até a Amazônia, para onde? Aonde eu vou passar? Olha o tanto de lugar que eu vou passar. Então vamos lá. Se eu pego aqui a região da Serra aqui da Borborema, eu tenho aqui a região litoral, vou até colocar em vermelho aqui, litoral. Depois nós temos a região da Depressão Sertaneja, olha aí. E depois nós temos a região das cuestas do meio norte. Tá? Isso aqui são as cuestas do meio norte. Ah, Cindy, eu lembro que você falou pra gente de cuesta em domínio morfoclimático, em relevos. Lembra que eu disse a vocês, não esqueçam, tem que saber onde está. Fala, Sidney, pô, faz essa divisão aí pra gente. Claro que eu faço. Olha aí, você tem aqui o litoral, tá aqui. Você tem aqui a zona da mata, você tem aqui o agreste, isso tudo aqui é o sertão, e isso aqui é a Mata de Cocais. Beleza? Vamos colocar número pra ficar fácil? Vou colocar o número 1 aqui, vou colocar o número 2, vou colocar o número 3, vou colocar o número 4 e vou colocar o número 5. Para ficar mais bacana, vamos colocar no desenho também. Vou colocar aqui para vocês o número 1, vou colocar aqui para vocês o número 2. Esse desenho aqui vai ficar bonito aí no seu caderno. Esse aqui vai ser o número 3, tá? Esse daqui vai ser o número 4 e esse daqui vai ser o número 5. Olha aí o capricho para você. Beleza? Então, vamos colocar aqui para cada uma delas. Sidney, você vai escrever o nome? Claro, né, gente? Vamos escrever. Então, vou chamar 1 de quê? Então, o 1 é o litoral. O litoral. O número 2 é a zona da mata. Olha aí, zona da mata. O número 3 é o agreste, que é uma transição. Agreste. O número 4 é o sertão. É onde está a Caatinga. Tá vendo? E o número 5 é o meio norte, tá? Então, meio norte é onde está Cocais, Mata de Cocais. Maranhão, Piauí. Olha aí que bacana. Então, primeira coisa, isso daqui cai muito, tá, gente? Que é a compartimentalização da região nordestina. Então, significa sub-regiões. Lembra o pessoal do terceiro ano, a gente falou dos 3 tipos de regionalização brasileira, né? Regionalismo segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Regionalismo a partir do Pedro Pinchas, né? Socioeconômico. E o regionalismo do Milton Santos, né? Tecnocientífico e informacional. Lembrando que o Nordeste, ele pode ser subdividido em várias regiões. O que era comum nas 3 classificações? É que o Nordeste sempre foi reconhecido como uma área de desigualdade muito grande, assimetria socioeconômica muito grande. Ele é muito diversificado. Então, às vezes, se generaliza, né? Nordeste é o 4. Mentira. 4 é o sertão. É onde está a Caatinga. É onde nós temos, inclusive, muita literatura regionalista falando do sertão. Né? Os meninos da literatura falam muito isso. Né? Quando nós achamos lindo, por exemplo, o céu azul, né? Porque é uma estação do ano como o outono, o inverno, e o céu azul sem nuvem nenhuma, o céu limpo. Né? No sertão, o céu azul significa céu sem nuvem, céu sem chuva. Né? Então, não é a mesma referência que nós temos. Olha que interessante. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a Caatinga. Tá? Então, aqui nós temos a Caatinga. A Caatinga, ela é marcada pela vegetação das cactáceas. Olha aí. Então, você tem muitos cactos. Então, as cactáceas são as vegetações espinhosas, xeromórficas, né? Então você tem aqui vegetação xeromórfica, vegetação de cactos, vegetação seca, quase nenhuma folha, tá bom? Você tem também algumas vegetações escleromórficas, ou seja, retorcida igual ao cerrado, mas isso daqui é o que difere, né? São as espinhosas. Agora, daqui pra cá, vamos pegar o cerrado. Onde o cerrado está, Sidney? O cerrado já está aqui, ó. Se a Caatinga nossa está aqui, então a gente viu aqui, né, a nossa Caatinga
tá aqui, é o número 4. Então, o nosso cerrado, ele fica onde? O nosso cerrado fica nos chapadões do Planalto Central. Vou até colocar como eu fiz ali, ó. Apesar de você ter as serras dos mares de morros, desse lado daqui, ó, o cerrado predominantemente está aqui, ó, nos chapadões. Ah, Sidney, então esses são os famosos chapadões do cerrado? São, tá? Então olha aqui. Então você tem aqui camadas de sedimentos antigas, respondendo aí quem me perguntou no privado esses dias. Sidney, então você pode ter sedimentação antiga? Claro que pode. Sedimentação recente é planície. Sedimentação antiga é planalto, são as chapadas. Lembrando que aqui são as estruturas cristalinas, né? Olha, assim como nós temos estrutura cristalina aqui, ó, no litoral nordestino, que é a região da Borborema, você tem estruturas cristalinas ao longo do sudeste e do sul também. Tá? Então aqui é cristalino. Aqui é cristalino. Né? Muita gente, inclusive, responsabiliza o Planalto da Borborema pela seca do sertão. Está errado. A seca do sertão está associada a uma área de alta pressão. Tá? É graças ao Planalto da Borborema que, pelo menos, nós temos as chuvas orográficas aqui, ó. Então, se não tivesse o Planalto da Borborema, nem no 2 choveria. Então, para de falar que o Planalto da Borborema, ela barra a umidade. Tudo bem, isso não está errado não, é um barlavento, é. Mas você dizer que esta água, se passasse para cá, choveria aqui, isso é mentira. Então, realmente, ela retém a umidade no barlavento, mas não é por esse motivo que a água não precipita aqui. Porque se você passasse ela direto, ela precipitaria só na Amazônia. Porque a pressão aqui é muito alta, beleza? Mas depois nós vamos ver isso em climatologia. Olha onde o cerrado está. O cerrado está aqui em cima, ó, com os seus galhos retorcidos, com a sua vegetação escleromórfica, oligotrófica, né, adaptada a climas que tem uma sazonalidade muito grande. Né? Então, hora está chovendo, hora não está, hora está muito seco, então as folhas acabam caindo, beleza? Então, isso daqui é o cerrado. O cerrado, então essa região daqui, são os chapadões do cerrado. Tá? Chapadões ou mesas do cerrado. Chapadões do cerrado, olha aí. Então tá aí os chapadões do cerrado, beleza? Ele também é chamado, gente, de divisor de águas nacional. Divisor de águas nacional. Divisor de águas nacional. Nacional aqui tá concordando com o divisor, tá? Não de águas nacionais. Por quê? Pensa comigo. Isso aqui não é uma chapada? Então, se eu fizer aqui uma chapada, eu vou desenhar para vocês. Imagina aqui uma chapada. Fazer aqui uma perspectiva de uma chapada. Aqui a chapada aqui, ó. Então tá aqui. Isso aqui é um relevo que a gente chama de relevo de chapada. Beleza? Quando chove, o que acontece com a água? A água, ela tende a precipitar aqui, só que ela escorre. A água tende a precipitar aqui e ela escorre. A água tende a precipitar aqui. Então olha o que está acontecendo com a água. A água ela tem estes caminhos, por quê? Porque como o Planalto Central ela é muito grande, então ele é chamado de divisor de águas. Então a água escorre para cá, a água escorre para cá, a água escorre para lá. E outra coisa, também é chamado de caixa d'água brasileira. Como é um latossolo, novamente aí ó, um latossolo permeável, então nós vamos ter a lixiviação. Então ele é responsável por várias nascentes, vários mananciais. Nós vamos ver daqui a pouquinho isso aí, tá bom? Então, mais um desenho aí só para você colocar aí no seu caderninho. Arredondar essa parte daqui, já que está tudo meio redondo. Tá? Olha aí. Então, coloca aí isso então comparando o cerrado com a caatinga. Tá vendo que eu estou fazendo questão de fazer um paralelo para os dois, que é o que mais cai para vocês no vestibular. Belezinha? Então, vamos apagar aqui. E vamos para as características fitogeográficas, não é isso? Então vamos para as características fitogeográficas. Olha aí. Quando eu falo do cerrado, tá? Quando eu falo aqui do cerrado, vamos começar com o cerrado normalmente, meus amores, ele é dividido, tá? Então você tem aqui, por exemplo, vegetação nas partes de cristalino, mas você tem também vegetação nas partes mais baixas. Vamos colocar aqui algumas chapadas sedimentares, tá bom? E vamos colocar aqui aonde até chegar um rio. Isso aqui vai ser um rio. Agora imagina, quando você fala daqui,
como eu disse a vocês, existe uma mata que é chamada mata de encostas. Olha aqui. O que são as matas de encostas, Sidney? São as matas que estão nas encostas do relevo. Ou seja, elas normalmente minimizam o processo de erosão. Elas são responsáveis justamente por isso. Dar uma estabilizada aqui no relevo. Tá? Então, são chamadas matas de encosta. Vou colocar o nome, tá? Fica tranquilo. Quando a água escorre, olha que legal. Isso aqui não é cristalino? Então, essa daqui funciona mais ou menos como a Mata Atlântica. Perfeito? Agora, quando você tem a água que escorre por aqui, ela costuma infiltrar, ó. Porque isso aqui é sedimentar, então isso aqui é mais permeável. Lembra daquele último desenho? Essas matas aqui, ó, eu vou chamar de matas de veredas. Vocês já ouviram falar das veredas ou dos mananciais. Olha aí. Por que ela é chamada de caixa d'água brasileira? Isso daqui são as veredas, também conhecido como buritis. Essa água ela infiltra e ela garante o abastecimento do lençol freático. E esse lençol gera nascentes. Olha que legal. Então, caiu para vocês veredas, está associada aos lençóis. Tá? Então, aqui são as veredas. Veredas. Está associada aos lençóis e às nascentes. Aqui são as encostas, matas de encostas. Tá aqui, as matas de encostas, beleza? Agora, o interessante é que você tem uma outra mata aqui do Cerrado, que você já deve ter ouvido falar muito nela, que é em torno de um rio. Ela é chamada de mata ciliar. Tá? Mata ciliar. Às vezes, mata galeria, quando as suas copas se encontram. Olha aí. Então isso aqui é a chamada mata ciliar, tá bom? Então isso aqui é a mata ciliar. Ou seja, ela está nos dois lados do rio, tá? Por isso que é uma região que a gente não pode desmatar. É uma área de preservação. A 30 metros de cada lado do rio, né, as suas margens, deve ser preservada porque ela minimiza o assoreamento. Nós vamos ver, como eu disse a vocês, impactos ambientais, mas só para vocês aqui já criarem um link. Qual é a função das encostas? Estabilizar o relevo. Diminuir o processo de erosão. Tá vendo que não é evitar, é diminuir? Erosão é um fator natural, é um processo natural, tá? Quando você fala aqui, essa daqui é as veredas, são os mananciais. Ela garante a permeabilidade. Se não tivesse aqui, a água escorria direto. Tá? Então ela garante, ela favorece a formação dos lençóis. Vou até colocar aqui para você, lençol. Não confundir com aquífero. Tá? A hidrografia a gente vai ver isso. Lençol. Tá? Aqui são as nascentes. Ó, Sidney, agora eu sei por que então chamado de caixa d'água brasileira. Por isso que isso aqui é chamado de... É uma metáfora, tá? Caixa d'água. Caiu na prova para vocês o que é a caixa d'água brasileira. São as veredas do Cerrado, ok? Agora, interessante, a mata ciliar minimiza o assoreamento, que é o depósito de solo, de sedimentos no fundo do rio. Fechou? Agora vem comigo, galerinha. Isso daqui até aqui chegar, isso aqui varia muito. A gente vai ter algumas variações que é interessante, que a gente vai chamar aqui de cerradão. A gente chama de cerradão, tá? A gente chama, na verdade eu vou até melhorar aqui, colocar aqui para vocês todos eles. Nós temos aqui, nesse espaço, tá? A variação de alguns cerrados. Nesse espaço daqui, até aqui, beleza? Nós temos as variações de cerrado. Cerradão, a cerradão, nós temos o cerrado propriamente dito, que é o intermediário, olha aí. E nós temos o cerradinho. O cerradinho, tá? Por que nós temos essa variação? Porque eu disse a vocês que isso aqui é um complexo, lembra disso? Como é um complexo, a vegetação ela vai variando do mais denso para o menos denso. Então, o cerradão é o mais denso. Caiu na prova é aquele que tem predominantemente mais arbóreo, mais denso. Tá? E o cerradinho é o que tem mais arbustivos herbáceos, é o menos denso. Tá? Ele é o menos denso. Então, você ainda tem aqui o menos denso. Então a variação daqui vai aumentando, aqui é maior, aqui vai diminuindo, até chegar aqui. Agora, outro que tem também são os famosos campos rupestres, ou os campos de altitude. Campos de altitude. Tá? São chamados os campos rupestres.
tá? É bem endêmico do Cerrado, é coisa de Cerrado. Tá? Deixa eu apagar aqui, ficou meio mancha aqui. Olha, eu sou doente, né? Você deve estar zoando aí, falar, pô, olha, ele fica apagando os desenhos. É porque tem que ficar com qualidade pra vocês. Vocês não podem ter qualquer coisa não, pelo amor de Deus. Já tá difícil pra vocês estudar aí, eu vou fazer um trem de qualquer jeito? Tem não, filho. Olha aí, tá bom? Então aqui você tem uma variação de vegetação. Aqui você tem os campos de altitude, tá? Aqui no meio, inclusive, às vezes você pode ter campos sujos, que é uma pradaria mais ralo ainda. Campos sujos. E os campos limpos, que é quase um estepe. Campos limpos, tá? Que são quase estepes, ou seja, você vai ver que a variação do Cerrado é muito grande. Pô, Sidney, então resumidamente nós temos o quê? 3 florestas, vamos lá para fechar? Floresta, né, de topo ou mata de veredas, que são as matas de recarga, né, as matas de encostas e as matas ciliares. Nós temos 3 cerrados, cerradão, cerradinho e cerrado, né, que variam a densidade. Nós temos 3 campos. Os campos de altitude, os campos rupestres, nós temos os campos limpos, que são mais estepes, e os campos sujos, que têm uma variação um pouco maior, né, em relação aos arbustivos, ou seja, uma vegetação de médio porte. Tranquilo? Então, essas aqui são as características fitogeográficas do Cerrado. Beleza? Então, olha aí, dá um print. E o próximo vídeo a gente vai falar das variações da caatinga, das características da caatinga. Beleza? Valeu, galerinha. Até mais.